Olá a todos, estou aqui para mostrar a resolução da prova do exercício 1 de contabilimetria do semestre atual. E bem, sem mais delongas, vamos lá. A primeira questão dizia o seguinte: que você coletou as seguintes informações de 28 empresas negociadas em bolsa de valores. E seu número de subsidiárias, blá blá blá. Assim, já adiantando, essa parte aqui você não vai usar para nada na questão. O que importa é o que está aqui embaixo. Você obteve as seguintes estimativas: y chapéu é igual a beta 0 chapéu mais 2 vezes x o índice. E o que a questão dá? A questão dá a média de y, que é importante, a média de x, SQR e SQT. E ela propõe que a gente tem que corrigir o valor do mercado de dólares para reais, onde R$6 para cada dólar. E a questão pergunta quais os novos valores de beta 0 chapéu, beta 1 chapéu e R2. Enfim, como a gente inicia a questão? Primeiramente, a gente vai ter que reajustar a função para quê? A gente vai ter que reajustar para a fórmula do beta 0 chapéu. Qual é a fórmula do beta 0 chapéu? Média de y menos beta 1 chapéu vezes a média de x. Eu esqueci de colocar aqui o tracinho, mas entenda como se fosse a média de x aqui. Qual é o beta 1 chapéu? O 2 aqui, ó. Tá vendo? O modelo de regressão. O que multiplica o x é o beta 1 chapéu, só que ele meio que deixou implícito, né, para vocês deduzirem. Pois bem, a gente achou essa função e nós, substituindo o y pelo 118,5 e o x, a média de x, pelo 1,92, assim como está na questão, chegamos ao seguinte valor de beta 0 chapéu. Esse é o valor antes da taxa de câmbio. A gente vai ver se muda alguma coisa. Da mesma forma, a gente aplicou a fórmula do R2, que é 1 menos SQR sobre SQT. Veja que ele já dá aqui o SQR e o SQT. Então, a gente calcula e chegou nesse valor aqui, ó, 36,2%. Beleza? Aqui o beta 1 já tem, que é o 2. E agora, a gente vai fazer o que? A gente vai ver se algum desses três vai se alterar. Como é que a gente vai ver isso? Primeiramente, vamos fazer o beta 1 chapéu. Qual a fórmula do beta 1 chapéu? É aquela que você já conhece, mas ela também pode ser lida como esta aqui, ó. Covariância de x, y dividido pela variância de x. Ou seja, toda aquela fórmula de beta 1 chapéu pode ser resumida dessa forma. Então, você concorda que a gente vai multiplicar o x pelo 6? Por quê? Porque a cada 6 reais temos $1, ou seja, nós vamos multiplicar o x. O x vai ficar, onde tem x, vai ficar 6x. Aí como fica na fórmula, covariância de 6x com y dividida pela variância de 6x. Que também pode ser lido como a covariância de 6x com 6x. Tá vendo aqui, ó? A variância de x é a covariância com ele mesmo. É meio confuso, mas é bem prático assim de entender. Fazendo isso, a gente chega no 1/6 vezes o beta 1 chapéu aqui, ó. A fórmula base. Quanto é o beta 1 chapéu, que a gente já tem? 2. Então, 1/6 vezes 2 é igual a 1/3. Esse é o novo beta 1 chapéu. Esse beta 1 chapéu vai mudar. E o beta 0 chapéu vai mudar? A resposta é não, ele não muda. Por quê? Olha bem para cá. A gente tem a fórmula aqui, a gente vai multiplicar esse beta 1 chapéu por 1/6, que a gente já achou aqui, ó. A gente encontrou porque, olha, a gente vai tirar o 6 daqui, da covariância de 6x com y, e aqui embaixo tem 2 6, ou seja, 6 ao quadrado, que é igual a 1/6. 6 sobre 6 ao quadrado é igual a 1 sobre 6. E aqui, ó, veja só, olha bem para isso. O 1 sobre 6, que está multiplicando o beta 1 chapéu, e o 6, que está multiplicando a média de x. Concorda comigo que isso daqui vai se anular? Se você multiplicar 6 por 1 sobre 6, vai dar 1. Se você multiplicar por 1, é neutro a mudança.
Olha só, eu vou ignorar isso e vou multiplicar o beta 1 chapéu por 1,6 e a média de x por 6. Ficou dessa maneira aqui a função. 118,5 menos 1 terço vezes 11,52. Quanto que isso dá? 114,66. Opa, onde já vimos esse valor antes? Bem aqui. Então, ênfase. O beta 0 chapéu não muda. Por quê? Porque existe uma relação inversamente proporcional de beta 1 chapéu, que está multiplicando 1 sexto, com o x, que está multiplicando 6. Então, os valores de beta 0 chapéu se mantêm inalterados. E o R2, como a gente não acrescentou nada no SQR, nem aumentou o SQE, então, por uma questão de lógica, os valores do R2 não se alteram. Como não foi alterado o SQR e o SQE, o R2 permanece mesmo. Então, o gabarito seria que o R2 não se altera, o beta 0 chapéu não se altera, e o beta 1 chapéu você vai dividi-lo pelo 6. Esse 6 aqui é a taxa de câmbio. Essa é a resolução da questão 1. Tranquilo? Agora, passando para a questão 2. A questão 2 é bem simples, foi uma regressão simples e múltipla de dummy, o professor foi bem direto. E para fazer as questões, vocês têm que aplicar exatamente aquilo que foi aprendido em sala de aula e nas monitorias. A questão já é bem direta assim. Seu intuito como pesquisador tem o enunciado, tá? O contexto. E fala: o seu intuito como pesquisador é responder se a auditoria surte efeito sobre o nível de corrupção nos municípios. Ou seja, para você estimar os parâmetros de modelo de regressão simples. O efeito da auditoria, que é o x, troca o sim pelo 1, não pelo 0. Nos crimes, que é o y. Mais fácil que isso é impossível. Aqui, uma dummyzinha tranquila. Só para você multiplicar aqui. Eu coloquei para fazer por matriz porque é o modo que eu já estou mais habituado. Mas se você quiser fazer pela função, tanto faz, o resultado é o mesmo. Aí fica aqui, ó. Fica a fórmula do x' igual a 5, 3, 3, 3. Determinante da 6. A adjunta, daquele mesmo modo que vocês estão acostumados. Você pega aqui, ó. Inverte o 3 com 5. E aqui, ó, leia-se menos 3, que eu esqueci de colocar o sinal aqui. Aqui é menos 3, tanto é que aqui já está corrigido. E o x linha y é a somatório de y, somatório de x, y. Aí, como ficou a função, a matriz ficou desse jeito aqui, ó. Beta chapéu é igual a 1 sobre 6 vezes a matriz adjunta, que a gente calculou. Aqui, ó, o verde e o vermelho, para deixar bem didático. Ficou beta 0 chapéu igual a 8. Beta 1 chapéu igual a 0. O que isso quer dizer? No caso do beta 0 chapéu, quando não há auditoria, a quantidade de crime será em média de 8, quando x for 0. E beta 1 chapéu quer dizer que não há efeito da auditoria, ou seja, o efeito é nulo sobre a quantidade de crimes, pois a covariância de x com y, esse ponto aqui, ó, é igual a 0. Eu coloquei isso aqui mais para fins de conhecimento, mas eu acredito que não precisa colocar isso aqui, essa parte de covariância de x e y igual a 0. É mais questão para vocês entenderem do porquê que isso aqui deve igual a 0. Ou seja, não existe covariância entre o x e o y. Logo, o efeito é nulo. Tranquilo? Pronto. A gente já estimou os parâmetros, cada um dos parâmetros, como a questão pede. Letra A resolvida. Agora, letra B. O que é que ele diz? Conforme dito no enunciado, a alteração da auditoria depende... Ele pede, resumidamente, que a gente interprete apenas o parâmetro de interesse, considerando o que? A adição de um novo regressor, um novo x. O x2, no caso, que é a região. Tá vendo aqui, ó? A auditoria depende da região em que o município se encontra, ou seja, ele é um fator que interfere no efeito de x sobre y. Logo, ele vai ter que ser considerado. E a gente fez por matriz de novo, do mesmo jeito. Aplicando aqui, ó, a matriz x', já calculamos a determinante, que é igual a 7, a adjunta, todas da forma que estamos acostumados. Por exemplo, aqui, faz aqui, ó, para você calcular a adjunta da 1 por 1. Pega o 5 para baixo, para o lado, 3 vezes 3, menos 2 vezes 2, 5. E assim por diante. O x', também, ó.
do mesmo jeito aqui que a gente fez da primeira questão. É basicamente uma continuação da primeira questão isso aqui. Isso é bem de boa. Beleza? E aqui, ó, a gente fez a determinante, que é igual a 7, e armamos a função. Quando a gente armou a função, ficou da seguinte maneira. Beta chapéu é igual a 1 sobre 7, que é 1 sobre o determinante de x', vezes a matriz adjunta de x, linha x, vezes x', e deu esses valores aqui. O que a questão pede? Interpretar apenas o parâmetro de interesse. O que é que ela pede? O efeito da auditoria sobre o nível de corrupção. Aqui, ó, o efeito da auditoria sobre a quantidade de corrupção. Ok? Pronto. A gente já tem aqui o parâmetro de interesse. Quando a auditoria, a quantidade de crime no município diminui em média em 1. Olha o sinal negativo. Beleza. Então, é isso basicamente. E aqui o bônus da questão, que é qual a hipótese necessária para a interpretação do parâmetro de interesse. Como aqui diz a interpretação, a gente entende no não viés, pensa logo no não viés primeiramente. Com isso, a gente tem a seguinte descrição, que a interpretação do parâmetro de interesse requer que o pesquisador assuma H1, pois, ao violar H1, interpretamos parâmetros enviesados como o da letra A. Olha os parâmetros da letra A, que dizia que não tinha efeito, quando na realidade, quando a gente acrescentou a região, viu que tem sim efeito. Então, a importância de H1, a importância do não viés, é justamente por isso, para a gente interpretar o parâmetro corretamente. Tranquilo? Então, essa foi a nossa prova, a nossa avaliação. Espero que todos tenham ido bem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar no meu privado, ou no privado de Bruno, qualquer dos dois, no grupo, enfim. É isso, pessoal. Que vocês tenham uma ótima semana de estudos. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que até a próxima.